E daí, nesse período, até você, né, começar esse processo, né, da transexualidade, o, o que além disso passava pela sua cabeça, assim, você tinha um sentimento de culpa? Por algum momento você sentia um vazio existencial ou não? Você estava tão, vamos dizer, achando que estava se encontrando ali, que você não via o outro lado da história, que você estava se distanciando do plano de Deus, ou Deus não existia para você, ou existia e aceitava quem você era. Qual era a tua visão de Deus também nessa fase? Sim, eu nunca tive assim um apego íntimo com Deus. Orar, não orava? Não, eu conversava com Deus em pensamento, às vezes chorava para alguém que estava me ouvindo, mas eu nunca tive essa consciência de que Deus era muito presente, né? E na minha mente, esse sentimento, isso tudo que eu estava vivendo, era permissão de Deus, era da vontade dele. Né? Então, eu achava que por mais que era antinatural, eu estava certa. Porque, que nem muitos dizem, nasci com isso. Quando na verdade não. É um pecado que a gente carrega, né? Que toma posse da gente. Quais eram os seus dilemas, então? Se você achava que estava na vontade de Deus, estava tudo certo, você estava se encontrando, você tinha algum vazio nessa época ou não? Era mais, acho que a questão de ser aceita, né, pelas pessoas. Isso trazia, assim, um sentimento de que precisava ser preenchido dentro de mim, um afeto, alguma coisa. Os relacionamentos não preenchiam os que você tinha, esporádicos? Não, acho que era mais a aprovação das pessoas. Era mais a aprovação das pessoas que me fazia ficar mais tranquila e saber que realmente eu estava no caminho certo. E daí o que te fez começar a tomar os hormônios, então? Que nem eu levei essa vida, né, de atleta, eu sempre gostei de um corpo mais né, forte. E como eu estava me masculinizando, né, com a roupinha mais masculina, eu comecei a fazer a aplicação dos hormônios enquanto eu estava na academia. Né? E eu sempre sofri com cólica, né? Era sempre muito forte, eu passava mal, eu tinha que ir para o hospital, tomar medicamento, perdia dia de treino, competição, escola, né? Então isso me atrapalhava muito. E quando eu vi que a testosterona cortava a menstruação, eu falei, nossa, eu achei um remédio. A fórmula mágica. E eu aplicava a cada 15 dias. E eu me inspirava em pessoas que já estavam em transição. Eu falava, nossa, tá legal isso daqui, eu quero seguir esse caminho. Só que nunca passou na minha cabeça, eu acho que não tinha caído a minha ficha ainda de que eu teria que assumir uma identidade masculina. Eu não pensava como homem. Eu tinha certeza que eu era mulher, eu só tinha aparência masculina. Então, conforme eu fui usando os hormônios, o meu corpo foi mudando, a minha voz foi a primeira que mudou, começou a ficar rouca, todo mundo perguntava se eu estava gripada. Eu falei, não, gente, é umas coisas que eu tô tomando aí pra academia. E você nem se preocupava se depois isso iria reverter, se tinha volta, se não... Eu só fui ter a consciência disso no meio, já quando já tinha mudado muito já. Então, quando chegou num ponto em que eu entrava no banheiro das mulheres e as pessoas que estavam lá se assustavam comigo, falavam que eu estava que era um homem no lugar errado, aquilo começou a me incomodar. Porque enquanto eu tinha uma aparência feminina masculinizada... ainda, isso, não incomodava. As pessoas viam que era uma mulher, mas não se incomodava. Mas como já tinha mudado muito, as pessoas, mas você tá no banheiro errado, aquilo, eu ficava com raiva. Eu falava, não, eu tô no lugar certo, porque eu sou uma mulher. Só que aquilo começou a bater tanto assim, as pessoas perguntavam meu nome, pessoas da família, vamos supor que eu tinha um relacionamento, pessoas da família da minha ex-companheira, perguntam, como que é teu nome? E eu parava para pensar, aquilo me travava, questão de segundos assim, mas eu não sabia a forma que as pessoas estavam me enxergando. Se era uma mulher com aparência masculina ou se era um homem com aparência feminina. E aquilo ficava brigando dentro de mim. E aí eu falei meu nome. Falei, eu me chamo Laís. Laís? E me olhava dos pés à cabeça. E aquilo me dava um gelo, uma tristeza, sabe? Eu falei, meu, o que eu fiz na minha vida, sabe? Então, eu passei por um processo assim de ter que assumir uma identidade masculina por consequência do hormônio. Daí você mudou o nome? Eu não cheguei a mudar a documentação. Deus
colocou um temor muito grande dentro de mim. A papelada já estava toda feita, era só levar, pagar a taxa do cartório e fazer as documentações. Mas eu assumi uma identidade, eu me chamava Lucas. E para mim foi muito difícil, eu chorei bastante, porque eu não queria. Eu falei, agora não tem mais jeito. Eu vou ter que assumir essa postura masculina. Para mim foi muito difícil. Então, assim, eu acabei tendo ansiedade, né, crises de ansiedade. Eu tive depressão. Eu começava a usar droga para poder tentar amenizar esse sentimento. Um escapismo, para poder escapar da realidade um pouco, né? Não pensar. Chegou um ponto, eu falava assim, não, eu não preciso de psicólogo, eu vou fumar a maconha que vai resolver. Só que chegou um ponto que ela não resolvia, eu nem dormia, entendeu? E eu não tinha paz, eu emagrecia, vivia se tremendo, a mão não parava. Era só trabalho, trabalho. Eu cheguei a trabalhar em dois lugares, trabalhava de manhã. Você trabalhava com o quê? Eu comecei a trabalhar na cozinha, como auxiliar, né? E lá você entrou como homem ou como mulher? Tava naquela transição ainda. Sabiam que você Sabia que eu era mulher. Sim. Né? Mas eu entrei ali como mulher e o processo foi acontecendo ali. Tanto é que eu tinha recebido uma oportunidade de ser supervisora no lugar que eu trabalhei. E quando eu falei que eu não queria usar as roupas sociais, porque ela era social, né? A roupa social feminina, o camisete feminino, lenço. E eu queria uma roupa masculina, um sapato masculino. Eles não quiseram, mudaram de ideia, me mantiveram como auxiliar. E aquilo para mim foi um tapa na cara também, né? Eu falei, eles nem me aceitam, nem me respeitam. E eu buscava, queria impor esse respeito em cima das pessoas. E daí, o que te alertou que você precisava dar um basta? Como que foi esse ponto, essa chamada, né? Então, eu senti esse vazio nesse período, porque eu falei, eu não tô me sentindo completa, cheguei até aqui. Achei que quando eu chegasse eu fosse... Ia ser o auge, né? Porque eu tinha muito elogio, né, das pessoas. E quando eu falava ali, eu falei, mas eu sou mulher lá, né? Tomo uns hormônios. A pessoa se espantava, ficava maravilhada e começava a me elogiar. E eu não queria deixar aquela glória também, né? Que acontece com muita gente. De conquistar essa glória e não querer deixar de lado. Sim, e os elogios que o mundo nos dá não é sinal de aprovação, né? Não. Aí que tá, que a gente acaba se acostumando, isso vai alimentando a nossa vaidade e a gente vai achando que isso que está no caminho certo. Eu sei porque eu também passei por isso. Tudo que eu fazia, nossa, uau, é isso, está aplaudindo. E hoje eu olho para trás, tantas coisas que o mundo aplaudia e que eu me achava, né, o máximo, que as pessoas idolatravam e que estava fora da palavra, que eu dava mau exemplo, que eu mesmo não estava andando nos caminhos de Deus, né? Então, o aplauso do mundo não é sinônimo do que Deus tem para nós, Exato. né? E muitos falam, se eu tivesse contra a vontade de Deus, eu não estava prosperando tanto, olha a minha vida como está maravilhosa, como se isso fosse um sinal de que Deus está nos aprovando, né? Isso, mas né, a Bíblia diz que o mundo já é do maligno. Quando Satanás foi tentar Cristo, ele pediu, se tão somente se prostrares diante de mim, te darei todo esse reino. Então, assim, a pessoa fica cega, né, com o pecado, e tem o pecado como a verdade absoluta, e não quer deixar daquilo por nada, e aí... né, o inimigo vem favorecendo, só que ao mesmo tempo que vem favorecendo, vem te aprisionando, te escravizando, te humilhando, porque ele faz isso. Então, assim, eu senti esse vazio dentro de mim que não estava sendo preenchido por nada. Eu chorava muito toda noite, eu nunca fui de demonstrar fraqueza para as pessoas. Eu acho isso horrível, eu deveria melhorar essa parte, porque a gente precisa se curar às vezes, né, um auxílio até de alguém, né. Mas aquele vazio que eu sentia, eu comecei a conversar mais com Deus. Eu sentia a necessidade de pegar livros de autoajuda. E Deus falava comigo através desses livros. Porque a primeira vez que eu peguei uma Bíblia, eu não entendia. Eu não estou entendendo nada do que está escrito aqui. Não fazia sentido para mim. Né? Então, eu comecei a falar mais com Deus. Eu não sabia que eu estava em oração, mas eu falava muito com Deus, chorava muito. Comecei a ouvir bastante louvor e senti algo diferente. Tinha alguém, Laís, que te dava algum aconselhamento bíblico, que falava da palavra de Deus, ou te enviava alguma mensagem que começou a plantar no seu coração? Sim, tinha uma pessoa.
por incrível que pareça, minha ex-companheira, ela veio de uma família cristã, né? A mãe dela é uma pessoa muito fervorosa na presença de Deus, né? Como muitos dizem, é uma cara serva de Deus. E ela conversava muito com a filha dela, né? E as coisas que a filha dela falava para mim me despertou o interesse de estar mais próximo de Deus. Eu via as duas como um exemplo, né? E a primeira Bíblia que eu ganhei foi da minha ex-sogra, né? Então, por mais que eu não entendia nada, eu vi o exemplo delas. E a partir dali eu comecei a ir para uma igreja e ia junto com ela, né? Todos os cultos. E eu percebi que Deus começou a mexer dentro do meu coração. Vocês não estavam mais como um casal? Estávamos. E eu achava que Deus iria permitir esse relacionamento pro resto da vida. E ela também achava, mesmo tendo orientação da mãe e tudo? Porque a gente tinha nosso sentimento como uma coisa assim, que era certa, e que Deus aprovava, porque a gente não tinha maldade com ninguém, não inventávamos nada da vida das pessoas, não era envolvida com nada ruim, né? Eu sempre fui uma pessoa boa, eu tenho um coração bom, Deus conhece o meu coração. Então, essa frase de Deus conhece o meu coração... a gente só tá vivendo o amor. Então, assim, isso leva a gente na cegueira, né? Porque o amor de verdade, ele não concorda com o pecado, ele não concorda com tudo, né? Então, ele quer te moldar para te proteger das consequências do pecado, né? Exato. Então, foi a partir dela. E eu lembro que quando eu pedi ela em namoro, ela falou assim pra mim, eu sinto que eu vou fazer parte da sua vida por um tempo e depois eu vou ter que deixar você seguir. Olha. E aquilo me tocou e ficou ecoando na minha cabeça por anos. A gente ficou 3 anos junto. E eu não entendi o porquê ela falou aquilo. Eu não entendi. Mas Deus permitiu de eu passar por esse relacionamento para começar a plantar uma semente dentro de mim. Mas quando eu era mais novinha, que eu tinha meus 12 anos, até antes, eu convivi com um vizinho, né, lá da rua da casa da minha mãe, que ele sempre falou da Bíblia para mim. Ele sempre falou das histórias da Bíblia, sempre falou de Cristo, e ele disse para mim, olha, com 12 anos de idade, eu tinha 12 anos de idade, ele falou assim, olha, você vai receber muita proposta na sua vida, e um dia você vai servir a Deus. Eu falei, colocar saia? Eu nem gosto de saia. Eu falei, eu não vou não. E foi passando o tempo, e Deus tomou esse caminho, né? A primeira vez que eu senti, assim, que tinha realmente algo sobrenatural ali, que eu senti na minha carne, foi antes de eu entrar nesse relacionamento. Eu tinha outro, mas eu vivia traindo, porque nesse mundo tem muita traição. Tanto homem com homem, mulher com mulher, tem muita traição. É muita falta de respeito, né? E eu traí 4 anos de um relacionamento que durou 5. E quando eu resolvi dar um basta nisso, eu falei pra ela, eu falei, olha, aconteceu isso, não vou te dizer quantas foram e nem quem foi, porque não tem necessidade, mas não dá mais. E depois que eu fiz aquilo, que eu tive aquela atitude, eu deitei na minha cama, chorei, falei, Senhor, a partir de hoje eu não traio mais ninguém. Mas ainda ia continuar com os relacionamentos, né? E eu deitei na minha cama e eu chorava, eu deitei de bruço e eu senti como se fosse uma pessoa muito grande ali.